Muito bem, amigos internautas, me encontro aqui no cartório eleitoral aqui da cidade de Iturama. Nós vamos conversar com o Dr. Kleber Leandro Nardelli, ele que é chefe da zona eleitoral da comarca de Iturama, que vai trazer importantes informações a partir de agora, tanto para você, eleitor, e para você, candidato. Kleber, fala para a gente das novidades, traz para nós aí as informações de conhecimento para a nossa comunidade. Obrigado, Elbert, por essa oportunidade. Obrigado aí, colegas da WA. Eu gostaria de passar algumas informações para a população, especialmente aquelas que se tratam de propaganda irregular. A gente tem recebido algumas denúncias aqui no cartório eleitoral e a gente tem feito uma fiscalização em loco. Eu achei por bem fazer essa matéria para esclarecer algumas questões, tanto para os cidadãos e as cidadãs, quanto também para as candidatas e candidatos, e também partidos, federações e coligações partidárias. Essas informações, a gente pode se aprofundar nelas por meio da leitura da Lei 9.504 de 97. Essa lei, ela trata das eleições, é chamada Lei das Eleições. Tanto os candidatos, especialmente os advogados, né, desses comitês, dos candidatos, eles precisam dominar a leitura, especialmente do capítulo que trata da propaganda eleitoral em geral, que começa no artigo 36 dessa lei. Mas eu queria, evidentemente, não gostaria de entrar em muitos aspectos técnicos dessa lei. Eu queria tratar de algumas coisas mais práticas, especialmente com relação às bandeiras e também com relação à propaganda por adesivos e cartazes realizadas pela população em geral. Há alguns dias, o nosso juiz eleitoral, o excelentíssimo doutor Carlos Eduardo da Silva, ele pediu para que nós divulgássemos aos municípios, aos candidatos, algumas questões relacionadas às bandeiras transportadas nos veículos. Tá? Então, assim, ficou esclarecido que bandeiras em automóveis, elas estão proibidas, porque a lei das eleições, ela é bastante taxativa e restritiva com relação ao uso das bandeiras, né? Ela trata das bandeiras somente ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Então é possível que, embora alguns candidatos e candidatas utilizem essa forma de divulgação, mesmo sendo possível nas vias públicas, em algumas situações, como por exemplo nos trevos das cidades, é possível que se peça para regularizar a instalação desses itens, tá bom? Como eu disse, as bandeiras em veículos elas são proibidas, tá? Independentemente se o veículo está em movimento ou não. É possível o uso de adesivos, né, que é o mais comum, principalmente em imóveis e fachadas de imóveis residenciais. Esses adesivos eles podem ser colados em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. E eles não podem exceder a meio metro quadrado. Esses adesivos também possuem uma dimensão regulada por lei, tá? Então, a dimensão máxima é 50 centímetros por 40. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições. A gente pode colocar esses adesivos menores, sempre lembrando que o quantitativo de adesivos nos automóveis eles não podem ultrapassar a meio metro quadrado. Uma questão que ainda não aconteceu esse ano, mas aconteceu na eleição passada, foi a fixação de cartazes em árvores aqui no nosso município. Elas também são proibidas. Assim como é proibido qualquer tipo de propaganda em bens públicos e de uso comum. Uso comum são bens particulares, só que são corriqueiramente utilizados pela população em geral, como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que sejam propriedades privadas. Preciso chamar a atenção também com relação aos santinhos, tá? É possível utilizá-los, só que eles devem seguir algumas regras. Isso daí os partidos eles costumam
consultar os seus advogados para ajudá-los. Só que a gente tem que lembrar que esse derramamento de santinhos à véspera das eleições, tá, o que é uma séria irregularidade, e a propaganda em bens públicos e em bens de uso comum, ela acarreta como consequência uma multa de R$2.000 a R$8.000. E esse derramamento de santinhos no dia das eleições, ele também configura crime. De modo geral, seria esse é o recado que eu gostaria de passar para a população, e lembrar também a população que todos nós podemos participar das eleições, porque todos nós queremos eleições limpas, né? Então nós podemos, sim, como cidadãs e cidadãos, fazer a denúncia por meio do aplicativo chamado Pardal. Para utilizar o aplicativo Pardal, a gente precisa baixá-lo no nosso celular, na lojinha de aplicativos, né? Necessariamente a gente vai ter que baixar também o e-título. Esse tipo de denúncia só pode ser feito pela pessoa que já vota, né? Tem um título eleitoral. Por meio de uma fotografia, a pessoa consegue enviar aqui para o cartório a denúncia. Essa denúncia ela vai ser autuada como um processo judicial eletrônico. E aí a gente dá andamento, a gente faz a aferição em loco. Eu gostaria de frisar esse aplicativo justamente para aqueles municípios mais distantes aqui da nossa sede. Os municípios de Carneirinho, Limeira, União, né? Às vezes eles não sabem desse meio de comunicação aqui com a Justiça Eleitoral, e é um meio bastante prático. Então, lá mesmo, qualquer cidadão, qualquer cidadã, identificando algum tipo de irregularidade, pode estar usando aí o aplicativo Pardal. Seria essas as informações que eu gostaria de passar para toda a população, e agradecer novamente aí a WA, os amigos aí das rádios, que sempre estão em colaboração com a Justiça Eleitoral. Kleber, uma pergunta. Podemos também pregar adesivo nas residências? Como que é? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? É possível sim, desde que se observe as dimensões de 40 por 50 centímetros e desde que não sejam coladas nas paredes, nos muros, nos portões. Esses adesivos, eles devem ser afixados somente nas janelas residenciais. Ok, Kleber, a gente agradece pelas informações, deixamos aqui os microfones da WA à sua inteira disposição. Gratidão, Elbert, pela oportunidade de sempre, tá? Eu sempre costumo frisar em todas as entrevistas que a Justiça Eleitoral não consegue fazer seu trabalho de divulgação se não houvesse o trabalho competente de vocês e das demais rádios da região. Muito agradecido.